Sábados às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Amazônia Viva, 89,5 FM, a Rádio Top de Belém. Assuntos sobre justiça, direito, política, empreendedorismo e cidadania. Fique conosco e conheça seus direitos perante a lei. Apresentação, doutores Vitor Melo e Paulo Batista. Estamos ao vivo, estreando o programa Amazônia Legal, pela frequência 89.5 na Rádio Amazônia Viva, com muita alegria que eu, Vitor, estou aqui apresentando este programa juntamente com o Dr. Paulo, que já vai se apresentar, com o patrocínio Master da Padaria Pará, na Passagem d'Alva, número 136, que nos apoia nesta iniciativa, não é isso, Paulo? Sim, bom dia a todos. Vitor, vamos dar início hoje ao nosso programa, ao nosso projeto de 2025, o programa Amazônia Legal. Aqui o objetivo é passar tudo o que acontece na região amazônica através do conhecimento de vários entrevistados que têm renome na nossa sociedade. Hoje nós trouxemos uma mulher, uma professora, uma pessoa que é literalmente muito conhecida na nossa sociedade. Vitor? Estamos em multiplataformas, inclusive. Estamos ao vivo pela Rádio Amazônia Viva e também pelo Facebook da Rádio Amazônia Viva, não é isso, Emerson? Emerson, nosso operador de áudio, a quem já agradeço a gentileza da disponibilidade. E nós vamos então, Paulo, ter que fazer o nosso quadro inicial, não é isso? Para que a nossa convidada, que muito nos honra nesta manhã com a sua presença, e ela própria vai responder e vai se apresentar. Bem, bom dia a todos e todas que nos escutam. Primeiro dizer que é uma honra, uma alegria estar aqui fazendo parte desse projeto de queridos e antigos alunos, o Dr. Paulo, o Dr. Vitor. Então, para mim é uma alegria enorme e poder falar com a audiência sobre direito, sobre o papel da mulher. Sempre a informação o conhecimento é poder. Então, a informação é sempre bem-vinda. E uma alegria estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do meu dia a dia. O Paulo já me identificou aí como professora, mas eu sou também, e sou advogada criminalista, e professora também, formadora aí de uma geração de alunos, alunos e alunas, já com 25 anos de carreira na advocacia criminal, 23 anos como professora de direito penal. Então eu tenho alguma coisa de uma caminhada por aí e tenho alguns alunos e alunas também que hoje eu reencontro e tenho a alegria de compartilhar advocacia, docência. Alguns são delegados, delegadas, juízes, desembargador inclusive. Então eu tenho aí já a alegria de poder contar com essas pessoas que foram passando pela minha vida e que eu fui contribuindo também na vida de cada um e de cada um. Nós temos uma chamadinha de um quadro que a senhora vai poder responder. Emerson, solta a vinhetinha, por favor. Quem é você na Amazônia? Aqui você irá conhecer diferentes perspectivas para enriquecer o seu entendimento com a participação do ouvinte. Está conosco ela, que já se identificou, mas se ela fosse falar, Emerson, todas as qualidades dela, daria 9h55 e o programa não acabava não daria tempo. Ontem eu fiquei fazendo uma pesquisa a respeito de quem era a professora Cristina, eu passei pelo menos 2 horas na primeira página. Olha aí, o látis dela era já difícil de entender o látis dela, tá entendendo? Tem Universidade Portuguesa, Universidade Espanhola, Conselheira da Ordem, tem diretora, vice-presidente. Então eu quero que a professora Cristina diga realmente quem é ela na Amazônia. Bom, eu sou advogada criminalista, como eu disse, há 25 anos, professora universitária há 23, sou doutora em Direito Penal pela Universidade de Sevilha, sou mestre em Ciências Criminais pela Universidade de Coimbra, em Portugal. E já tive alguns cargos dentro da ordem, da OAB, tive o prazer de contribuir para a minha classe, que eu acho que todos nós devemos fazer de alguma forma um trabalho voltado para a nossa classe. Eu fui conselheira estadual, diretora da escola, também fui vice-presidente e conselheira federal, a nível estadual. E fui no Conselho Federal, além de conselheira federal, como eu disse, também fui membro da Escola Superior da Advocacia, fui membro da Comissão de Educação Jurídica, de Exame de Ordem. Então, eu tenho alguma trajetória
trabalhada pela nossa classe, algo que me honra, que me alegra muito. E no meu dia a dia, a advocacia criminal. A me dedicar mais. Eu digo que eu iniciei sendo mais professora do que advogada. E nos últimos anos, eu tenho sido mais advogada do que professora. Com o tempo, no início eu tinha 10, 12 turmas. Então a advocacia era mais. Era mais. Já me cansei, só de ouvir. Hoje não, eu tenho 2 turmas que me satisfazem, que eu consigo dar minha aula como eu gosto. E me dedicar mais à advocacia criminal, que é o que eu tenho feito hoje em dia. Olha, professora, a gente vai conversar aqui ao longo do programa sobre a sua trajetória, você vai poder falar um pouquinho, mas a pergunta que eu quero saber mesmo é o seguinte: o Paulo foi um bom aluno? Foi, né? Ele agora sempre eu tô foi tranquilo. dedicado às ciências criminais. Ele sempre então gostou. agora eu tô... Não. Ela só pensou um pouco o adjetivo que ela ia usar. Mas ela respondeu assertivamente. Eu fui seu aluno há 13 anos. Olha. Tava fazendo a conta ontem. Tá vendo? A Marina, minha esposa, ela foi sua aluna também, ele Sim. admira muito. E tenho certeza que ela deve estar ouvindo a gente aí, né? Para bom. prestigiar. Pelo menos Beijo eu pra Marina. imagino que esteja ouvindo. Com certeza. Pelo menos eu aguardo que esteja ouvindo. Né? Mas, Paulo, pode prosseguir. Professora Cristina Lourenço, nessa sua longa carreira que a senhora vem mostrando, né, aproximadamente 25 anos, uma das suas marcas é a igualdade de gênero, é a paridade de gênero. Como é que a senhora percebe isso hoje? Eu vi que a senhora, quanto conselheira, quanto vice-presidente, era uma das pessoas que mais, vamos dizer, brigou por essa pauta, né? por essa pauta. E aí, como é que está essa pauta hoje? Só pode explicar melhor o que seria essa pauta? Bom, a gente tem um crescimento cada vez maior em nível de sociedade sobre a questão da paridade, né? Da igualdade de gênero, na verdade, da equidade. De mulheres receberem o mesmo valor de salário equiparado aos homens, independente da profissão, exercerem cargos de liderança, ser chefe de empresas, de indústrias, em qualquer área que elas estejam. Então, a gente tem hoje esse movimento muito forte, até porque a gente tem 51% de mulheres na população brasileira. Então, é natural que as mulheres comecem a efetivamente ocupar mais espaços e estar mais dispostas a ocupar esses espaços. Mas isso não significa que, pelo total que nós temos, 51% da população brasileira, que a gente efetivamente esteja ocupando esses espaços. Então, Sim. eu falo muito, por exemplo, da política partidária. Se você entra numa sala de aula, hoje, em qualquer nível que for, e pergunte lá na sala, aqui alguém tem desejo de ser, por exemplo, uma governadora, um presidente, uma presidente, uma prefeita, nenhuma mulher provavelmente vai levantar, ou uma. Isso significa o quê? Porque ela não se vê, ela não tem essa representatividade de ver alguém ocupando um espaço desse e dizer assim, olha, isso também é alguma coisa que eu posso fazer. Que também está no horizonte de uma mulher. Então, a gente precisa ir rompendo isso. E dentro do direito, a gente tem caminhado exatamente assim. Quando foi ali, em 2019, que eu era vice-presidente, havia um movimento muito forte dentro da OAB para as paridades, para a paridade de gênero, na verdade, para a mulher ocupar os espaços igualitários como os homens. Porque a gente sabe que a gente está dentro de uma profissão que ela é eminentemente machista e é mais de homens. É natural até pelo crescimento da população que ela foi sendo cada vez mais de mulheres. Mas antes a Sim. gente tinha mulheres que não Professora, ocupavam esses espaços. Dentro dessa posição que a senhora falou, eu sempre gosto de acrescentar. O direito é uma profissão muito machista, né? A área Sim, jurídica. e a quando a gente criminal, trata pior. da área criminal, ela vai se tornando muito mais machista. Sim. Porque a primeira coisa que tu fala com uma estudante, vai falar, tu vai fazer na área criminal, olha, cuidado, isso daí é coisa para homem. Tu tem que Exato. lidar com pessoas perigosas. Tu tem certeza que tu quer trabalhar com isso? Sim. Então a área criminal, eu vejo ela muito... Acentua isso, né? Ela acentua essa questão do gênero. São poucas as advogadas criminalistas que eu conheço da minha geração. Mas as poucas são muito boas também, Sim, diga-se de isso passagem. é verdade. Mas assim, são poucas. E hoje quando tu vai conversar a gente tem a possibilidade de conversar com alguns alunos do final do curso, do nono, 10º semestre, nenhuma quer ir para a área criminal. Ou então acha bonito, gosta, mas não quer trabalhar. A Marina foi isso, né? A Marina Verdade, gostava verdade. gosta, né? Trabalha hoje com isso, mas não na advocacia, né? Sim. E nunca exerceu. Assim, por receio, e eu mesmo, né? Eu também não exerço advocacia criminal, Sim. tenho morro de medo, inclusive. Né? Mas isso que a senhora está falando é verdade. Quando a gente para para... Eu estava pensando aqui.
Eu não me lembro de prefeita de Belém ou de Ananindeua, por exemplo. Não me lembro. Pode ter Exato. tido e eu não sei. Governadora, Ana Júlia, teve um mandato. Né? Sim. Isso eu estou me lembrando aqui de 88 para cá, né? É. Constituição. E presidente só uma Só também, uma, que foi a exato. Dilma, que acabou como acabou. Então, realmente, essas posições, assim, em termos de deputados, vereadores, talvez haja, não sei, não tenho esse dado, Tem né? crescido, mas ainda não é a representação que a gente gostaria que fosse. Sim. E quando a gente está falando de ordem, né, de OAB, a gente tem esse movimento lá em 2019 a 2021, que eu era vice-presidente, e a gente tem isso muito forte, de a mulher ocupar os espaços de maneira igualitária. E no Supremo também. Hoje só Sim. temos uma ministra. Era isso que eu te falava. No Exato. Supremo hoje nós temos uma ministra. Mas apenas. ontem saiu, não sei se viram, saiu uma notícia, né, de que há uma resolução do CNJ trabalhando a questão da equidade, né, da equiparação e tudo. E aí, lá temos os resultados uma magistratura brasileira, por exemplo, tem 38% de mulheres, né? 4 entre 10 são mulheres no segundo grau e 2 entre 10 são mulheres também. Então, a gente tem ainda e está caminhando para ocupar esses espaços. Né? E a gente só vai conseguir se houver políticas que a gente fala de inclusão. Sim. Políticas institucionais de inclusão, como aconteceu dentro da OAB. Uma política de inclusão de paridade, onde é obrigatório, em todas as eleições, que a chapa que vai se inscrever, ela tenha metade de homens e metade de mulheres. Isso fez com que as mulheres estivessem dentro da ordem e pudessem conhecer o sistema, porque conhecer o sistema OAB, como ele é concebido como um todo, a gente não tinha noção de como ele era. Então, quando você passa a fazer parte, integrar, ocupar os espaços, os cargos, você começa a entender como é que o sistema vai funcionando e como é que você vai ajudando nisso, nessa engrenagem toda que é o sistema, para no final a gente ajudar o advogado e a advogada que está lá na ponta, né, que às vezes está mais distante, mas que é tão advogado quanto eu que estou aqui na capital ou quanto um advogado que está lá no Distrito Federal, por exemplo. Uhum. Então, essa política de inclusão, essa política institucional, ela só é possível se a gente também tiver mulheres dentro desses espaços pensando essas políticas institucionais. Então, o CNJ, quando ele veio com essa resolução, que é do final do ano, dizendo, né, de 2023, que ela vem dizendo que há necessidade de que haja até, que a resolução ela trata de um período temporário que precisa que até quando chegue a 40% de mulheres no judiciário, aí a resolução chegou à sua finalidade. Então, é nesse patamar que a resolução tem trabalhado. Então, é uma política de inclusão, é uma política afirmativa de inclusão de mulheres dentro do judiciário. Nós fizemos a nossa também dentro da OAB. E acredito que as carreiras como um todo estejam trabalhando. Eu lembro que quando eu estava conselheira federal, eu fui convidada pelo CREA, que tem uma mulher presidente, né, a única no Pará, também. Presidente, isso mesmo. E ela me convidou para que a gente falasse sobre essa política de paridade e sobre como é que funcionava a questão da mulher dentro da OAB, porque eles criaram a mulher também no CREA, né? Sim. A história, assim, uma Engenheiros, política de mulheres no né? CREA. Então, é também uma forma de trazer essas mulheres. E olha que a engenharia também, como direito. É engenharia verdade. é um Acho talvez até mais. Né? Exatamente. Nas então, turmas, pelo menos, é uma você preponderância vê uma muito mulher grande, né? presidente, Masculina. você vê várias mulheres já como engenheiras, ela faz parte também desse ciclo da sociedade de mais mulheres dentro do cenário da sociedade brasileira. Mas essa é a importância, né, da gente trazer, porque as mulheres elas precisam efetivamente ocupar esses espaços, conhecer esses espaços, ter oportunidade. E quando a gente fala, e às vezes é meio clichê, as pessoas acham que é clichê, uma mulher puxa a mão da outra, é porque quando eu estou naquele espaço, eu tenho que sempre tentar de alguma forma trazer outra oportunizar, mulher. Né? O homem não tem capacidade? Claro que ele tem, só que nós vivemos décadas de homens ocupando os espaços. Então, está na hora da gente dar a mão para essas mulheres ocupar esses espaços. E só me permita aqui também, eu lembrei de outra mulher. Na Associação Comercial do Pará, hoje, sim, é uma mulher presidente, exato. Elizabeth Grunwald, depois de 206 anos. Foram 206. Na OAB nós tivemos a Avelina, né? A Avelina presidente. e a Ângela. Em todas as seccionais, nós somos 27 no Brasil. Não tivemos é a única... no Conselho Federal, não tivemos nenhuma presidente. mulher.
Mas a única seccional das 27 que teve 2 mulheres foi a do Pará, em anos que nem se falava em mulher, E em era mais difícil paridade, ainda, né? nada disso. Hoje não, é um discurso mais, né, já está Difundido, mais né? difundido. Não vou te dizer que é um discurso tranquilo, né, que todo mundo aceita, mas já está mais difundido a ideia de ocupar Mas esse olha, espaço. professora, a Marina, depois de um tempo, ela estava estudando foi estudar para uma prova, e aí parece que era do CNU, Concurso Nacional Sim. Unificado, e aí ia ter uma disciplina sobre isso, mais ou menos, assim, não vou saber dizer exatamente. Mas essa informação, ela na verdade ela é estatística, ela não é Sim. uma coisa assim aleatória. Que a Ah, gente eu acha. acho que é melhor É algo ter. certo, né? É porque na realidade o que a Marina identificou e me relatou. Quando a gente pega os dados, vamos pegar, quem é o IBGE, vai lá, faz uma pesquisa Sim. ou qualquer coisa, quem é a pessoa que é mais vulnerável financeiramente? Aí é a mulher que está localizada no Nordeste, ou então é a mulher que está, Sim. a mulher negra, não sei o quê. Então sempre é a mulher que está nos piores indicadores. Sim, Então, na verdade, são condições científicas, não é que as pessoas já, eu quero porque quero. sim. Não, ela quer porque se identificou, se constatou por uma metodologia de estudo que esse era um problema. E daí a razão pela qual se fez, então, as ações afirmativas nesse sentido. Sim. Né? Então, não é uma coisa assim, quando você diz, não é um discurso fácil. Eu imagino que não, porque talvez as pessoas achem, Paulo, que é só, eu quero porque quero. Não é eu quero Sim. porque quero, eu quero porque a sociedade, estamos identificando que a sociedade se apresenta dessa forma. Então é uma situação que está se agravando e tal, e a tendência é que continue se agravando, a menos que seja adotado algum tipo de Eu vou te postura. dar né? assim um exemplo, por exemplo. Se a gente for falar de um lugar num espaço, num tribunal, e numa sala de apoio à advocacia, quem é que vai pensar e dizer assim, aqui a gente precisa de um fraudário? Com certeza não é um homem, mas não é por nada, não é porque ele não tá nem insensível, aí né? para nós, é insensível. Não, é porque ele não passa pelo Não dia é a a dia, realidade dele, não é a né? realidade dele. Então a mulher, quando ela passa, quando ela tem essa realidade, quando ela precisa pensar onde é que eu vou deixar meu filho, como é que eu vou fazer, e se eu levar ele, aonde é que eu vou ter o lugar para poder trocar a fralda, ela está pensando no dia a dia dela, ela está pensando naquilo que ela já passou. Então, quando ela vai pensar para outras mulheres, ela pode pensar porque ela já passou por isso, porque é um espaço. Por que a gente está discutindo assédio na advocacia? Porque nós somos as que mais sofremos assédio. Né? Nós somos as que sofremos, na verdade. Então, quem é que vai falar de... Vamos fazer uma ação e nos escritórios, premiar os Contra escritórios isso, né? fora ao assédio, para ter uma política de controle, de compliance dentro dos escritórios, para que não haja assédio, tanto de advogada quanto de estagiárias. Entendeu? Então, quem vai pensar sobre isso? Somos nós, porque somos nós que todo dia passamos por isso. E aí não é a insensibilidade do homem, é porque não é o dia a dia dele. Então, ele vai se preocupar no macro. Ele vai se preocupar, eu tenho que A diminuir sala do a AB tá anuidade, bom, eu entendeu? preciso ver se aquela sala tá boa. O computador tá funcionando. O computador tá funcionando, a impressora tem tinta, o básico do básico. Mas quem é que vai se preocupar com as pequenas coisas que parecem pequenas, para que no universo feminino são muito grandes? Relevantíssimas, né? Professora, a senhora teve dificuldades de captar, de chamar essas advogadas para fazerem parte do sistema? A senhora percebeu algum tipo de dificuldade? Ou não? A senhora falou assim, a partir do momento que eu chamei, elas começaram a vir, a integrar o sistema, foi algo que normal, ou não? Eu tive que mudar essa mentalidade? Não, na verdade havia assim, convidava e dizia, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter tempo? Porque eu já faço isso, já faço aquilo. E aí aquele primeiro momento de, será? Eu vou me ocupar com mais isso? E aí, não, claro que você dá tempo. Você vê um horário que você dê conta, que você possa se dividir. Eu não estou lhe pedindo que você também viva dentro, né? Mas 1 hora, 2 horas, ou então venha ministrar um curso, ou então participe com a gente de uma reunião, ou então você topa viajar para o interior para ministrar um curso. Venha fazer parte do conselho, venha conhecer como é que é. Então, realmente, há algumas mulheres que quando você convida, a primeira coisa é, mas será que eu dou conta? Será que eu vou ter tempo? Porque eu já faço isso, faço aquilo. E aí, depois, quando ela realmente se integra, ela passa a gostar, passa a ver que é possível assim você equilibrar. E aquilo passa a fazer parte realmente, né, de algo que faz parte do dia a dia dela.
da política, ela entender de política institucional, ela está dentro da política institucional, ela ter a advocacia, ter a casa, ter tudo. Quantas vezes eu em viagem, trabalhando, eu estava fazendo supermercado pelo iFood. Ah, sim, isso aí. Então eu estava ali, muito. exato. A funcionária mandava lá a relação e eu estava lá, às vezes, numa reunião, sentada, não era minha fala, eu estava esperando, eu estava lá, fazendo. Dobro do preço, inclusive, né? É isso. Mas é o jeito, olha, tá faltando tal coisa. Olha, o filho adoeceu, Acabou não o tem tal gás. remédio. Essa mensagem é para lascar. Então, assim, essas coisas você acaba se adaptando ao dia a dia, dizendo ainda bem que existe, porque senão eu estaria com um problema grande. Então, hoje você tem a possibilidade de fazer tudo isso e achar que maternidade não é um problema na vida da mulher. Não pode ser. Não pode ser. A maternidade... Professor, que fique claro para qualquer mulher. Por que eu digo isso? Acho que acredito que não tem nem 15 anos que teve uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, que diz que é o seguinte: a mulher, a presa grávida, poderá ter o filho sem a necessidade de estar algemada. Agora, se você imagina, a gente está falando de uma decisão de 15 anos, estamos falando de coisas de depois de 2020, que o STF, que o nosso 2010, sistema, né? Depois de 2010, que o nosso sistema judicial decidiu o seguinte: olha, a mulher, quando ela vai ter filho, ela não precisa estar algemada, se caso ela for presa. Eu acho assim, isso é de um absurdo tremendo. A hipótese da pessoa estar algemada no momento do parto. No parto, né? Aí ela sofre vários tipos de violência aqui, física, de psicológica, né? Então é muito complicado. Para ver que como nós já estamos evoluindo nesse curto período de tempo. Exato. Então, isso, se a gente for pensar em várias áreas do direito, a gente tem que passar a ter uma compreensão maior em relação ao papel da mulher. Completamente. Sem dúvida nenhuma. Mas, professora Cristina Lourenço, dentro da advocacia criminal, qual o papel da advogada, especificamente dentro dessa área criminal? Como é que ela pode influenciar o sistema de justiça, professora Cristina? Porque assim, eu sempre tenho esse costume de conversar com as pessoas mais antigas dentro da advocacia criminal, e eles sempre colocam um empecilho muito grande para a mulher. Geralmente a mulher vai até estágio, daí começa a advocacia, larga e tal, mas assim, como é que está hoje essa advocacia criminal aqui dentro da região amazônica? Porque eu sempre falo, Vitor, que tu advogar ali por Brasília é fácil, porque tu advoga de avião, né? Mas tu advogar aqui no estado do Pará, daí tu tem que pegar barco, tu tem que pegar ônibus, tu pega carro, às vezes tu pega até mototáxi. Tu pega até mototáxi. E o pessoal não entende isso, né? Se você explicar para um colega: eu fui fazer uma audiência em Muaná, 3 horas de barco, você chega lá, o fórum funciona num horário completamente maluco, né? Então isso é muito diferente. Advogar na Amazônia... O fórum depende às vezes do período que a maré está cheia ou está seca, porque o defensor, o promotor tem que chegar, né? E assim, eu vejo pro homem uma coisa muito difícil, né? Sim. E eu advogo muito na área da polícia. Eu lembro uma vez que fomos fazer uma audiência no meio do Marajó, e eram 3 delegadas, já senhoras, acima dos seus 58 anos, e colocaram as 3 delegadas numa lancha pequenininha, e elas passaram 2 horas. Elas passaram 2 horas dentro dessa lancha. Eu falei: meu Deus do céu, como é que essas senhoras vão chegar no local de destino? Eu penso assim que é muito difícil. E como é essa sua perspectiva dessa advocacia aqui na nossa Amazônia, professora? Eu acho assim que sobre a advocacia criminal... Só um momento. Apesar do que a professora Cristina, ela é quanto mais em advogar nos tribunais superiores em Brasília. Entendi. Não é assim também. Vamos lá. Lá é portas escancaradas. É onde houver a necessidade do advogado e da advogada. Eu acho que a gente começa por aí quando a gente faz o nosso juramento. Mas vamos lá, advocacia criminal. Bom, a gente começa logo pelo banco, né, da faculdade. A gente vê várias pessoas que estão apaixonadas, né, pelo direito penal, aquela primeira... Não passei por isso. Não passei por isso. A maioria chega muito apaixonada e tudo. Depois vai se desencantando, porque vê que o direito penal não é fácil. Processo penal, direito penal não é fácil. E aí vai se desencantando. Mas a gente tem aí uma nova geração de grandes advogados e advogadas criminalistas, jovens, iniciando na advocacia criminal, né? Que tem realmente abrilhantado. A gente pode falar, por exemplo, uma colega tua, Juliane Macedo, que nos júris
né, já é conhecida, tem 10 anos de advocacia e já é conhecida pelos júris que ela faz, né, pela forma como ela atua no júri. E outras tantas colegas que estão aí. Mas realmente a gente ainda não pode falar que a advocacia criminal hoje ela tem mais mulheres que homens. Claro que não. Primeiro porque eu passei por isso e acredito que as que vieram depois de mim ainda passam. Você dizer que você vai ser advogada criminalista, na sua família já é um problema. Não, seu pai, você vai seu fazer pai isso. disse, né? Não, mas tu vai viver em delegacia, tu vai lidar com gente, Rude. eles falam logo bandido, né? Então, já era um problema naquela época, 25 anos atrás. Hoje, então, você tem ali uma melhoria, mas com certeza ainda há, né, aquele olhar enviesado. Porque, no final das contas, quem é o advogado e a advogada criminalista? É aquela que levanta a voz em defesa de alguém quando todo mundo já julgou, quando todo mundo já disse que ele é culpado, quando a mídia já disse que ele é culpado, quando todo mundo já fez um pré-julgamento sobre ele, e quando a gente se levanta em defesa, nós somos às vezes comparados a ele, a ela. Somos tão bandidos, porque como é que eu vou levantar minha voz em defesa de uma pessoa como essa? Quando, na verdade, o que a gente faz é o direito de defesa. Nós tivemos em Manaus, né, um caso horrível, né? A advogada foi chamada de cadela. Pelo um promotor, inclusive. Então foi uma situação realmente extrema. Se isso partiu de alguém da justiça, né? Exatamente. Você imagina a sociedade, né? Então você tem isso desse imaginário, né? Do advogado criminalista, da advocacia criminal, da gente advogada, a gente ser tão quanto aquele que a gente está defendendo. E não é verdade. Apoia aquele crime, né? Aquela prática, porque você está defendendo, você está apoiando. Não, eu exerço o direito de defesa, que é um direito amplo para todo cidadão desse país e cidadã desse país. Agora, a mulher advogada, né? E aí depois a gente vai centralizar na advocacia criminal. A mulher advogada, há estudos que ela traz, com certeza, mais equilíbrio para as decisões. Tá? Isso há estudos comprovados. Além de tudo, ela tem uma escutativa diferente dos homens. Estou dizendo que é melhor, que é pior, mas estou dizendo que ela tem essa maior sensibilidade, ela tem uma escuta ativa, ela consegue se conectar com o cliente, principalmente se for com uma mulher, de maneira diferente do que um homem. E ela traz essa sensibilidade. Então você vê, por exemplo, que hoje você tem áreas que são exclusivamente de mulheres atuando. Você tem, por exemplo, mulheres defendendo mulheres. Então, mulheres que defendem mulheres. Por quê? Porque elas entendem, estudam e se direcionam para atender essas mulheres, para saber a complexidade desse caso todo. Então, já atuei em casos, por exemplo, que tinha homens, mas que eu fui convidada para atuar por ser mulher. Para poder trazer esse olhar, para poder perceber em que momento ali haveria algo que talvez o homem não tivesse percebido. E a gente fala isso até quando a gente vai falar de prerrogativas. Prerrogativas, quando a gente fala de prerrogativas, a maioria das mulheres sofrem violação de prerrogativas, as advogadas. Mas a maior vítima da violação de prerrogativas é a mulher advogada jovem. A jovem que está iniciando. Que passa Podemos por dizer todo que isso é uma situação comum, professora Cristina? É comum. É comum hoje no nosso sistema Como de justiça, quando eu falo... Sistema de justiça, quando eu falo, colocando dentro da Polícia Civil, Polícia Federal, Judiciário, como sistema, sim. Ministério Público? Sim, eu fui vice-presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas do Conselho Federal agora no último triênio. Então, eu visitei as 27 seccionais. Em todas elas, a gente ia conversar com as autoridades, conscientizar. Era Ministério Público, era delegados, era Delegacia Geral, enfim. Então, secretário de Segurança Pública, secretário de Assuntos Penitenciários, exatamente para que houvesse esse olhar diferenciado para a mulher advogada e principalmente para a mulher advogada jovem. Então, chegou assim em alguns lugares que a gente chegou lá e aí eu via que a única entrada para entrar num presídio, por exemplo, era por meio do scanner. Né? Não era o scanner, era hoje o que a gente passa normal, a porta giratória que detecta metais. E a gente sabe que não pode. É proibido quando a mulher está grávida passar por qualquer tipo de detector e tudo. E aí eu entrei e perguntei, quando a advogada grávida vem aqui, que precisa se entrevistar com o cliente, ela passa por onde? Por onde a senhora passou. Eu digo, mas não pode. Como é que ela passa por aí? O senhor não sabe que não pode? Não.
Como assim o senhor não sabe que não pode? Entende? Então, eu até posso acreditar que ele não sabe mesmo. Por isso, a gente precisa fazer, inclusive, cursos para agentes de segurança pública, para todos que lidam no sistema de justiça. Então, a gente precisa disso. Se a gente for falar de um body scan, a gente tem um homem olhando a tela, onde vai passar uma mulher pelo meio. A mulher, a gente sabe como é o body scan. Ela te deixa sem roupa, sem nada. Então, quer dizer que a mulher passa pelo body scan, tem um homem visualizando pela tela. Isso é natural? A gente está falando de prerrogativas. A gente está falando efetivamente. Então, a gente chegava num lugar também onde havia já body scan, em algumas cidades, tem o body scan, e eu dizia, mas quem é que analisa as imagens? Não, a gente tem uma equipe que troca, não sei o que. Eu digo, sim, mas sempre tem uma mulher? Não, nem sempre, mas tem que ter. Porque se a advogada vai passar, tem que imediatamente trocar o agente por uma mulher. Isso não significa que não vai haver violação de prerrogativas de mulher para mulher. A gente vê que tem casos, inclusive, de canetadas de juízas em relação a mulheres. Então, isso não tem nenhuma coisa a ver com a outra. Porém, a gente quer garantir... Reduz o risco. Então, é por isso que eu digo, a mulher, ela precisa desse olhar. E a mulher, ela traz efetivamente esse olhar para dentro do sistema de justiça. Não é à toa. Não é só pelo equilíbrio de forças que a gente fala em paridade dentro da advocacia ou dentro do sistema judiciário. A gente fala porque a gente precisa efetivamente ter mulheres que tenham um olhar mais sensibilizado para dentro das demandas. Isso tende a melhorar a entrega da jurisdição. Com certeza. Ou seja, você vai ter um olhar mais diverso, né? Sobretudo em segundo grau. Sim. Né? Porque no segundo grau, a nossa audiência aqui nem todos são ouvintes, mas no segundo grau são da área do direito, melhor dizendo, nem todos são formados. Então, assim, no segundo grau é um órgão colegiado, né? Então são várias visões, né? Quando é uma sentença de primeiro grau, via de regra, né? Sempre deve ser um único juiz que vai conduzir o processo inteiro. Nem sempre isso acontece, então às vezes fraciona, né? Mas no processo via de regra é um juiz. No júri já é um procedimento bem mais específico, né? É a sociedade que julga. Mas no segundo grau, essa questão da paridade, ela se acentua no meu modo de ver por causa disso, justamente disso que você está falando, né? Há uma possibilidade de um outro tipo de visão, enxergar aquilo ali. Por isso que me preocupa o Supremo Tribunal Federal ter essa composição que ele tem hoje. Sim, com né? certeza. Já era deficitário, porque eram só duas, né? A ministra Ellen Grace se aposentou e não estou fazendo nenhum juízo de valor acerca de quem entrou e tal. Não é isso que eu quero dizer, mas é justamente nesse sentido, né? Hoje nós temos só a ministra Carmen. Isso é preocupante, né? No meu modo de ver é preocupante. E é difícil até tirar, né? Porque assim, a pessoa fica vitalícia. Então, assim, eu nem sei quem é o próximo que vai se aposentar, para ser sincero. Mas é capaz de ser a Carmen. É a Carmen. Ela é a decana hoje. Pois é, então assim, é capaz de ser ela. Não é tem o Gilmar, que é o Gilmar, decano, né? Mas ele ainda é novo, né? Acho que ele não está nem perto de 75, não sei. Mas é algo realmente preocupante. Mas... É interessante essa questão do Supremo, porque nos últimos 2 anos nós tivemos aberturas de vagas, né, nos tribunais superiores. O que é que nós fomos percebendo? Que, por exemplo, no Supremo nós tivemos abertura de 2 vagas, que foram colocados 2 homens. Na verdade, 3, né? Que foi o Nunes Marques primeiro, André Mendonça e o Flávio Dino. Exatamente, 3 vagas. Então eram 3 possibilidades, né? E o que aconteceu? E a do Flávio... o Cristiano Zanin. E o Zanin, 4. E a do Flávio Dino era a ministra Ellen, né? Mas o que aconteceu? Nos bastidores rolava a seguinte ideia: olha, no Supremo nós vamos colocar um homem, mas nos tribunais que estão abaixo do Supremo nós vamos colocar as mulheres. Como se fosse uma forma de compensação, mas é uma compensação bem injusta, né? Porque assim, se ela pode ficar lá no Supremo, por que ela tem que vir para um tribunal? Hoje, tanto é que, por exemplo, era citado muito o nome da doutora Daniela Teixeira, ministra do STF. Do STJ. Ela é do quinto, né? Para ser ministra do STF, né? Daí só que ela foi para STJ. Interessante. Doutora Daniela Teixeira estava na turma criminal. Passou 1 ano e meio, 2 anos, salvo me engano, agora está na civil. Está na civil. E ela, assim, ela dava decisões brilhantes na área criminal. Foi uma escolha muito feliz. Mas assim, como o próprio sistema, ele vai pressionando a pessoa para deixar essa área do criminal. Nossa, a senhora está entendendo? É bem complexo esse assunto para a gente. Mas, professora, a gente está aqui com uma pergunta de um ouvinte que, por uma casa de lá da Marambaia, ela quer saber aqui, a Samara,
Ela quer saber o seguinte: qual é o maior desafio hoje para a advogada criminal? É iniciar, é se manter no trabalho, essa questão da prerrogativa, acho que é violar. O que é que nós temos hoje como maior desafio? Se eu só fosse apontar hoje um desafio, olha, você que está começando a advocacia criminal, você vai ter esse desafio aqui, você vai ter que enfrentar e vencer. Como é que a senhora vê essa questão? É uma ouvinte da Marambaia chamada Samara Souza que mandou pelo nosso WhatsApp. E só na oportunidade aqui, também podem comentar no Facebook, porque somos multiplataformas. Opa. Portanto, no Facebook está disponível os Nós vamos comentários. estar no YouTuber também? Estaremos. Estaremos no YouTube? Não posso dizer quando, mas estaremos em breve. Bom, Samara, é assim. Eu acho que a gente tem desafios, mas os desafios e os obstáculos foram feitos para serem passados. A gente precisa encarar os desafios e dizer, esse é o desafio de agora, então vamos lá, e passar esse. E vão vir outros, é natural da nossa vida. Acho que o primeiro problema, eu acho que o advogado ele está iniciando, a primeira coisa que ele se pergunta é como é que eu vou arrumar cliente. Por quê? Isso Porque ele não tem né? nome, né? Ele está iniciando, ele está ali ainda, como é que eu vou fazer? Eu acho que essa é a primeira coisa. Como é que o cliente vai chegar até mim? Depois, como é que eu vou atuar na prática? Porque a faculdade, a gente sabe, muitas vezes é só o teórico. Sim. Né? O dia a dia ele vai aprender no dia a dia. Então, como é que eu vou? Arrumei o cliente, e agora? Tenho a minha primeira audiência de custódia, ou tenho uma audiência de instrução. O que eu faço? O que eu vou fazer? E nesse meio campo todo de arrumar cliente, de estar realmente exercendo a advocacia, você ainda é atravessada pelas questões de violação de prerrogativas. Você pode estar ali dentro de uma delegacia solicitando alguma coisa e o delegado te nega. Ou então quer fazer revista, como aconteceu com duas colegas aqui quando foram se entrevistar com assistidos. Então, a gente tem uma série de obstáculos, mas que você vai ter que ir passando um a um. No primeiro caso, existe aí plataformas onde você pode se inscrever, e você também tem que criar um site, uma landing page, tem que estar nas redes sociais para você hoje começar não tem jeito. a ter visibilidade de alguma forma. A outra forma é você estar com outros colegas e também ter mentores. Ter parcerias e ter mentores. Porque pessoas que já têm alguma estrada, não precisa ser 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas que já têm alguma estrada e que você vai acompanhando daquele teu mentor, digamos assim, um colega que já tem mais tempo, e que você vai aprendendo como é que faz. Até mesmo, são coisas básicas às vezes. A prática é muito diferente do que a gente aprende. Como é que eu falo, onde é que eu vou peticionar isso aqui, qual é o espaço, onde é que eu peço determinada coisa. Então, isso você precisa, primeiro, ter os seus colegas, ter pessoas ao seu lado e ter mentores. Ninguém hoje na advocacia, ninguém, do que começa agora, do que tem 50 anos de advocacia, ninguém advoga sozinho. Não mais. É verdade, professor. Não mais. Eu sempre falo essa questão, desculpa lhe interromper. Eu sempre falo que a advocacia, ela pode até parecer um trabalho solitário, mas não é. É muito importante tu ter uma pessoa que tu possa dividir as tuas ideias, tu tirar alguma forma, ter novas estratégias, isso tu só vai conseguir conversando. Exato. Só vai conseguir conversando. Engana-se aquele que fala, não, vou advogar, vou ter meu escritório, não vou falar com ninguém. Não existe isso. E se for na área criminal, piorou. Acredito que hoje na área criminal não tem ninguém que tenha sucesso na advocacia advogando sozinho. Hoje, Vitor, tu vê pessoas de grande calibre da advocacia. Você está aqui, o Cacaio, por exemplo, Sim. o Antônio Carlos, e diz que no escritório dele tem 8 pessoas. E tudo que acontece passa pelas 8 pessoas. Não tem uma possibilidade dele fazer alguma coisa sozinho. Então, essa questão da parceria, de dividir estratégia, é uma excelente ideia para aquela pessoa que está começando
A advocacia é o que quer se firmar, né? O medo que me deu agora aqui, a professora Cristina só falou que a partir de 10 anos tu começa a ser mentor, né? Não, eu não disse isso, eu disse não precisa Não, ter eu pensei da seguinte forma, Vitor, nós já estamos nessa casa aí de mais de 10 anos de advocacia, não, eu já né? tô estragado. Deixamos Não, de ser jovens advogados por 2 vezes já. Com 5 já deixaste, né? Então pronto, já tá caminhando. Mas eu digo assim, eu acho que isso é o básico. A parceria, as mentorias e assim, gente, uma dica assim, que é simples. O básico bem feito. Básico bem feito. O atendimento do cliente olho no olho. Responder ao cliente, mas ele me liga todo dia, ele te liga todo dia porque ele não sabe de nada. Porque tem um familiar preso, porque ele está com um problema sério que vai poder, inclusive, ter apreensão, vai ter apreensão de bens, bloqueio de contas, ele tem uma multa muito grande, por exemplo, num dano ambiental. Então, é evidente que ele vai. Eu sei que, às vezes, e a gente está sobrecarregado de trabalho, mas você atender bem o cliente, você olhar no olho, você dar resposta, você fazer o básico bem feito. Precisa despachar com o juiz, vá despachar com o juiz. Não, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer. Já fez realmente? Não cabe aí uma manifestação contrária a algo, não cabe falar com o promotor que está com o caso, não cabe ir fazer alguma diligência. Então, é o básico, mas bem feito. Por quê? Porque no final, depois, esse cliente que foi bem atendido, que pode até não ter sido, né, não deu certo. Mas eu não consegui absolvição. mas eu não consegui isso. Mas você atendeu tão bem, você fez o que precisava fazer, que quando vê uma outra situação, ele vai dizer, olha, eu tenho uma advogada que atuou para mim, e ela fez direitinho, ela me dava feedback, nós fomos até o final, não houve nenhum momento em que deixe claro tudo, claro. Principalmente que a gente fala de honorários também, né, Paulo? Deixe claro. Professora Cristina, eu sempre digo que na advocacia, pelo menos assim, eu tento cumprir isso. Não prometer impossível. Não inventar história para o teu cliente, né? Não prometer sonhos. Tem muita gente que promete sonhos e não consegue cumprir. Outra coisa, não mente. Até porque nós não somos atividade fim. Exatamente. Nós somos atividade meio. É o ponto. A nossa profissão... Jogue, claro, tu nunca prometa, olha, eu vou te dar liberdade em 10 dias. Exato. Que não é tu que decide. Ou vou te dar liberdade. Exatamente. Porque a caneta não está contigo. E a gente conhece vários casos por aí de pessoas que prometem e depois não cumprem. Exatamente. Primeiro que não pode prometer, né? Dessa questão de cumprir é outra história. E a gente vê se envolvendo em questões polêmicas no futuro, né? Então eu sempre digo, olha, vem conversar comigo, eu falo, cara, diz a verdade, diz o que tu pode fazer nesse caso e coloca a tua proposta. E expectativas realistas, né, professora? Exatamente. Eu acho que é assim, eu não sou da área criminal, né? Mas assim, eu advogo mais na área privada, né? Trabalhista, civil e tal. Então, assim, eu acho que no criminal tu não pode dizer... Tem várias possibilidades, não necessariamente ou é absolvição ou condenação total, né? Sim. O cara pode... Tem várias termo aí entre esses dois pontos muito grande. Nem sempre é só prisão. Às vezes o cara pega uma tornozeleira eletrônica, né? Então, acho que é importante deixar a expectativa alinhada. O cara, às vezes, comete uma atrocidade, ele quer ser absolvido, né? Então, olha, não dá. Olha, as provas são contundentes, né? Acho que dizer... Você quer... você precisa daquele honorário. Eu preciso daquele honorário. Aí ele chega contigo com um caso que ele já está condenado, mas ainda cabe apelação, por exemplo. Aí a senhora consegue me absolver? A senhora consegue... Ele não quer redução de pena, ele quer absolvição. Né? E aí, às vezes, pode ser que a jovem... eu estou precisando desse honorário, eu vou pegar essa causa, mas eu sei que eu não vou ter como absolver. No máximo, eu vou conseguir uma diminuição de pena, e isso aqui, espremendo, eu realmente fazer diligência, eu sendo técnica, eu indo a fundo no processo. Mas aí fica, não, com certeza, nós vamos fazer o nosso melhor, nós vamos, em busca disso, nós vamos em busca disso. O cliente sai dali achando, não, minha advogada me prometeu, meu advogado me disse que eu tenho chance da absolvição. Não faça isso, não faça isso.
Primeiro, porque o boca a boca é importante, no final vão falar de você. Segundo, porque você realmente, se não tem condição, não prometa, se você sabe que não vai conseguir. É melhor ele ser surpreendido com a boa notícia do que ele sair de lá achando que tá ok e ser surpreendido pela má notícia. Não, é verdade. Não, então é melhor aí... você ligar e dizer, consegui. Mas, doutora, a senhora, conseguimos. Claro. É muito melhor isso. Eu sempre falo para meus clientes quando eu vou fazer audiência criminal, né? Eu falo, olha, eu vou te preparar para o pior. Porque o que vier de lá, tu já está preparado. Eu passo, às vezes, 5, 4 horas perguntando as coisas. Para ele diz, mas é preciso saber tudo isso? Falou, porque é o seguinte, o promotor ou o juiz vão perguntar alguma coisa que está aqui nesse tempo que eu passei contigo. E se perguntar, vão responder. Daí quando acaba a audiência, eu pergunto, e aí, o que é que tu achou? Ah, doutor, é muito mais fácil do que aquilo que a gente passou no seu escritório. Eu falo, mas é exatamente essa a ideia. É essa. E eu falo outra coisa, professora Cristina. O bom atendimento, ele vai gerar novos clientes. Sim. Nós tivemos experiência, eu e o Vitor, de trabalhar com publicidade, marketing de escritório, gastar uma quantidade assim, grande de dinheiro investindo nessa situação de marketing. Mas o que nós percebemos? Que o melhor marketing é o bom atendimento ao cliente, que é ele que faz retornar. O Vitor diz uma coisa que ele viu na palestra do João Branco, que eu não vi, mas o Vitor viu, nós estávamos do mesmo lado. Tu não ouviu isso? Eu não ouvi. Eu falo isso toda vez que mas ele ouviu que pra gente ter melhorar, né, o nosso métier de cliente, tu pode fazer o seguinte, fazer o cliente comprar mais, fazer ele comprar outras coisas, ou tu conseguir um cliente novo. Sendo que é muito mais fácil a gente fazer o cliente comprar mais, ou então fazer ele comprar outras coisas. Não é isso, Vitor? Do que conseguir um cliente novo. Segundo o Vitor, isso foi dado pelo ex-chefe do marketing do McDonald's e serve também para advocacia. Não é segundo o Vitor, gente. Esse fato ocorreu. Esse camarada escreveu um livro, Paulo, pelo amor de Deus. É porque ele era vice-presidente de marketing do McDonald's e ele disse isso. Eu achei interessante ele falar, né? Porque apliquei para o nosso cotidiano, né? Porque ele dizia assim, que o McDonald's, evidentemente, já é um lugar que vende muito. Sim. Né? Provavelmente todos nós aqui, Emerson, já foi no McDonald's, né, Emerson? Sim. Então pronto, todo mundo aqui já foi alguma vez. Prefere o lanche da rua, né? Mas então assim, o McDonald's já vende muito. Então, como é que faz o McDonald's vender mais? É difícil, porque é um negócio que já vende mais. Então ele dizia, olha, ou eu fazia, o cara ia lá e só comprava batata. Não, agora tem que fazer o cara ir lá comprar uma batata e um refrigerante. Então, ou seja, ele já é meu cliente. Só que eu preciso fazer com que ele consuma mais. Né? Mas aí tu tens como trazer isso. Exatamente. Exatamente. É o que eu sempre digo lá no escritório para os advogados. Eu disse, olha, ou o cara vem e compra mais coisa, ou aquele cara, Cristina, ele vai uma vez na semana. Não, agora eu quero que ele vá 2. Ele vai continuar comprando uma batata, mas ele vai 2 vezes lá. Tá. Vai comprar mais. Né? Ou eu trago outra pessoa, né? O Paulo não era cliente do McDonald's, agora ele é. Sim. Então eu digo para a advocacia a mesma coisa, gente. Olha, tem cliente que vem aqui uma vez. Eu preciso que ele volte aqui, então ou atendo ele bem, que aí ele volta. Ele voltou porque ele foi preso, hipoteticamente. Sim. O Paulo conseguiu soltar, fez um HC e saiu. Né? Mas às vezes esse cara foi negativado indevidamente, ele vai precisar de novo de um advogado. Mas o Paulo não faz, mas o escritório faz. Né? Então esse cara volta. Agora, claro que eu não posso dizer, Paulo, para o cara ser preso o tempo todo. Né? É verdade. Essa tem parte vários não aí, se aplica. Não se aplica. Por favor, não façam isso. Né? Por mais que o Paulo tente, nem sempre ele vai conseguir. E aí né? entra as parcerias também, porque imagina que o teu escritório só faz criminal, mas aquele cliente, ele chegou com uma demanda trabalhista, mas confia em ti para o criminal. Exatamente. Doutora, eu preciso agora de um advogado, o senhor não faz mesmo, o senhor não faz a parte trabalhista. Não sei quem vai aposentar. E aí, não, mas você não deixa o cliente escapar. Claro. Né? Porque é seu cliente, né? Não, eu não faço, mas eu tenho um parceiro advogado que trabalha da mesma forma que eu. Saiba que, cabra bom. Entendeu? Então aí entra a parceria. Então ele não está comprando mais do teu escritório, mas ele está comprando outras coisas que também são parceria. E vai te deixar honorários na mesa. Professora Cristina, eu dou exemplo de uma família dos amigos meus, né, que a família dele é toda da área jurídica, Só que é o seguinte, tudo que acontece da área jurídica na família dele, ele só me procura. Eu falo, cara, eu não sei nada de direito do trabalho. Não, mas dá uma lida lá, ver o que tu entende. Assim, dá uma lida lá para ver o que tu dá uma direcionada. Eu falei, não, comprei um carro e não entregaram. O que tu acha sobre isso? Eu falo, cara, tu tem tanto parente que é
que trabalha na justiça, que é não sei o que. Não, mas eu prefiro ouvir a tua opinião. Pois é, exato. Entendeu? A gente tem casos no escritório de trabalhar com pessoas do sistema judicial mesmo que eles só fazem determinadas ações na vida pessoal se conversar conosco a respeito de determinadas demandas, né? Eu falo assim, isso daí é uma questão de muita confiança que ele tem na pessoa, né, Vitor? Nós temos um cliente que acho que já deve até estar sabendo de quem eu estou falando, que ele só faz as coisas se ele falar com a gente, né? Então, é uma questão de confiança. E assim, confiança tu demora para ter com a pessoa, mas tu é muito rápido de tu perder. É verdade. Né? É muito rápido. Então tem que ter o trabalho certinho. Sim. Professora Cristina, já que se encaminhando, nós já vamos ter Passou rápido a 50 conversa. minutos, né, Até 9h55. de conversa. E os prêmios, professora Cristina? A gente ouve por aí que a senhora é uma pessoa muito premiada, recebeu ícones da Amazônia. Avisa pro próximo programa que não vai ter. Ícones da Amazônia, né, professora Cristina? Agora em junho o recebimento. Não, foi uma surpresa, porque é de uma academia brasileira de ciências, de cultura, na verdade. E aí eles entraram em contato comigo dizendo que eu era um dos nomes que tinha sido indicado. Eu até perguntei, mas foi indicada por quem? Né? Porque a gente tem curiosidade de saber. Não, por vários parceiros, por várias pessoas. Tá assim, na porta de vocês. Tô. E aí, o Paulo me pergunta também da Porsche. Ainda tem isso, que eu coordeno uma Porsche. Então, assim, aí acaba chegando isso. Mas já tive outras homenagens. E isso naquela época, quando eu comecei, né? Quando tudo era mato, como o pessoal fala. Sim. Você não tinha isso tudo do marketing que você tem hoje. Não. Você aprende marketing fazendo curso, você lê, você não sei o quê. Então foi meio no achômetro, né? Vamos lá, como é que nós vamos? Vamos ver como é que nós vamos. E eu tenho alegria e graças a Deus por isso, de ter construído a minha vida de maneira ética, proba. E eu digo isso sempre, o seu nome é o seu ativo. O seu nome é o seu ativo. Ah, você não é dono de uma marca de bolsa, você não é dono de uma marca de shopping, você não é dono de uma marca de esporte, você é dono do seu nome. O seu nome é o seu ativo. Como é que você quer gerir o seu ativo? A sua empresa. Então, você que decide como é que o seu ativo vai ser gerido. E numa época em que não havia tudo isso de marketing e que a gente ia no errar, hoje você tem cursos e cursos. Para ser mais assertivo, né? E tem coisas que não precisa de curso. O certo é o certo. O certo é o certo. Você tem que ter ética, você tem que ser probo. Recebeu, entrega o serviço. Você recebeu, entregue, faça o básico bem feito. E o seu nome é o seu ativo. Então, eu acho que essas homenagens, esses prêmios, isso tudo, vem de uma carreira construída de maneira ética e proba e com o cuidado de saber, principalmente, que a gente lida com pessoas. Pessoas. Na sala de aula eu lido com pessoas, no meu escritório eu lido com pessoas, no supermercado eu lido com pessoas, na rua eu lido com pessoas. Então você tem que saber a primeira coisa, você lida com pessoas. Judiciário. Vai ter momentos que você vai dizer, meu Deus do céu, como é que eu vou aguentar? Você tem que aguentar. Professora, você tem que naquela nossa segunda parte da vida, que eu e a senhora somos comuns, né? Sim. Na padaria nós também lidamos com pessoas, né? Lembrem disso. Todo santo dia, né? Mas, todo santo dia. Para que os ouvintes não saibam, a professora Cristina é dona de uma das maiores padarias do estado do Pará. Além de tudo, empresária. E assim, é uma das padarias que inspiram aquela lá da Marambaia, que é do meu pai. Né? Padaria Então, Pará exatamente, se inspira, né, na padaria da professora Cristina. Professora, nós estamos quase terminando. E a sua pós? Como é que anda? Onde é? Como é que nós fazemos para participar? Cesupa, já estamos na 11ª turma. Você fez parte da primeira turma. Eu fiz parte da primeira turma. Da primeira turma. Já estamos na 11ª turma, consolidada. É uma pós consolidada no estado, no Cesupa. Iniciamos agora, ainda está aberta as inscrições para quem tem interesse, matrículas para fazer. E a gente forma nas ciências criminais. Então, isso foi uma coisa que desde o início ciências não criminais, fosse penal, só processo penal, não fosse só penal e militar. processo. Você vê criminologia, você vê psicologia, você vê medicina legal, você vê áreas que te ajudam numa visão ampliada e não só dogmática ou teórica. Processo penal, lei, direito penal, lei. Não, você tem uma compreensão maior.
Professora Cristina, nós estamos terminando aqui o nosso programa, mas assim, a senhora pode indicar nesse momento algum livro, algum outro podcast, algum site, algum filme, alguma série que foi importante nessa sua vida, que foi importante na sua carreira, que sirva para os nossos ouvintes como inspiração? Tem o do Evandro Lizin Silva, né? Os livros dele, todo, A Defesa Tem a Palavra. E você hoje tem tantos sites, Criminal Play, que é um que eu adoro. Muito Tem bom. inclusive inteligência artificial, Criminal Play. Você tem Mindijuris, você tem vários que você pode acessar hoje em dia. Então, assim, dizer que eu não tive acesso à informação, hoje não pode. Porque você verdade. tem Isso é informação para todo lado, no seu celular, no seu notebook, em todo lado. A questão é você se dedicar a estudar, não só técnica, mas aprender que você precisa de desenvolvimento pessoal, profissional. É pessoal e profissional. A técnica vale muito a pena. Mas se eu não tiver sensibilidade, se eu não tiver empatia, se eu não souber que eu atuo na advocacia, a advocacia criminal é pessoas falando com pessoas, não vai adiantar a tua técnica, não vai adiantar a tua coleção de livros, a tua biblioteca majestosa, se você não tiver a compreensão que você lida com pessoas. É isso. Muito bom. Muito obrigado, professora Cristina. Obrigado, Emerson, Paulo. Foi um prazer ter estado nesse programa inaugural ladeado de pessoas tão inteligentes e poder trocar essa ideia com a professora Cristina, que promete voltar, porque tem muito conteúdo para trazer aqui pra gente. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Muito bom dia a todos. Obrigado, Emerson. Bom dia. Até a próxima. Chegou o final do programa Amazônia Legal. Todos os sábados, às 9 da manhã, aqui na Rádio Amazônia.